Opa, salve Maria Imaculada, Riquelme aqui. Neste vídeo eu vou conversar com você sobre como servir com o báculo, a mitra e naturalmente o solidel na missa dominical do bispo. Vou primeiro tratar dos momentos em que cada um desses objetos é utilizado e depois darei alguns princípios gerais, algumas coisas que precisam ser observadas durante o serviço. E aqui é importante frisar, a missa dominical do bispo. Por quê? Porque eu estou tratando aqui daquela missa comum, ordinária, que normalmente o bispo vai celebrar na sua paróquia num domingo. Se for uma missa, por exemplo, de ordenação ou de profissão de votos de um religioso, ficarão faltando algumas orientações. Estou tratando aqui, repito, somente daquela missa, digamos, normal dominical, ok? Comecemos então por ver o uso dos objetos. O uso do báculo. O báculo é usado sobretudo nesses quatro momentos. Primeiro, para a procissão de entrada. Aqui é muito simples. Chegando junto do altar, o bispo vai entregar o báculo para o diácono assistente ou para o cerimoniário, dependendo do costume. Legalmente falando, seria o diácono assistente, se houver um. Ou então, não havendo nem diácono nem cerimoniário, ele vai entregar diretamente para você. Aqui é importante observar um ponto. Se a distância entre o altar e a cadeira do bispo for longa, e o bispo for liturgicamente alinhado, digamos, ele vai novamente receber o báculo após a incensação do altar, para percorrer essa distância. Se for esse o caso, você precisará esperar ao lado com o báculo enquanto ele incensa o altar, para poder entregá-lo novamente. Se não for esse o caso, após saudar o altar, você já pode ir com o báculo até a cadeira preparada para você, ok? O segundo momento do uso do báculo é para ouvir a proclamação do Evangelho. Se for uma missa com a presença de um diácono, com um celebrante, tendo incenso ou não, o diácono ou concelebrante vai receber do bispo a bênção e vai lá no ambão proclamar o Evangelho. Quando ele falar proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, e nós traçarmos então as três cruzes, uma na testa, uma na boca e uma no peito, o bispo receberá o báculo após ele mesmo traçar essas cruzes. Isso é, liturgicamente falando, legalmente falando. Há bispos que preferem receber antes, aí você precisará estar atento aos sinais dele ou do diácono, assistente, ou do cerimoniário, para que você possa entregar o objeto na hora, certo? Agora, se for uma missa sem diácono e sem concelebrante, somente o bispo ali, ele mesmo precisará fazer a proclamação do evangelho. Aí, neste caso, ele não utilizará o báculo neste momento, ok? O terceiro momento é para fazer a homilia. Então, digamos que o bispo não proclamou o evangelho, ele ouviu a proclamação. Ele já estará com o báculo, então você não precisará fazer nenhum movimento. Agora, se ele tiver feito a proclamação e fará a homilia com o báculo, aí terminada a proclamação, você vai até ele entregar o objeto. Uma outra situação, por fim, é quando o bispo faz homilia lida, quando tem ali um papel com homilia digitada ou escrita. Alguns bispos preferem ter as mãos livres para poder manusear as folhas e, por isso, neste caso, digamos, renunciam ao uso do báculo nesse momento. Se for esse o caso, o objeto permanecerá com você, ok? Agora, se o bispo usou o báculo durante a homilia, terminada a homilia, você recebe o objeto novamente. E por fim, o báculo é utilizado para a bênção final, e aqui novamente nós temos duas situações. Se o bispo é liturgicamente alinhado, segue ali a norma estrita, ele normalmente, se for bênção solene, fará a imposição das mãos sobre o povo e receberá o báculo somente na hora de traçar a cruz sobre o povo, falando: abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É neste momento da bênção exata, invocando a Trindade, ele recebe o báculo para traçar a cruz. Porém, existem bispos que preferem receber o báculo antes. Aí, novamente, você precisará ficar atento aos sinais dados por ele ou pelos assistentes, seja diácono, seja o mestre de cerimônias.
Então, recapitulando, na missa dominical, a missa comum, ordinariamente, esses serão os 4 momentos em que o báculo é utilizado, e você precisará, primeiro, estar atento aos sinais para poder se movimentar da melhor forma possível de acordo com as circunstâncias. E segundo, com o tempo também isso, conhecer o estilo do seu bispo, que vai facilitar você servir nesse objeto. Conhecendo, digamos, o modus operandi, o modo como o seu bispo normalmente faz as coisas, você estará habituado a agir na hora certa e do modo certo. Beleza? Vamos ver agora o uso da mitra. A mitra é utilizada sobretudo nestas 5 ocasiões. Primeira, procissão de entrada. Aqui cabe a mesmíssima orientação que foi dada em relação ao báculo. Chegando junto do altar, o bispo vai depor a mitra e o diácono assistente ou cerimoniário entrega, ou na ausência deles, você receberá direto do bispo. E aí aquela coisa do altar. Se for distante da cadeira, esperar. E se o bispo quiser, né? Esperar para entregar novamente a mitra, para ele poder fazer a procissão do altar até a cadeira. Normalmente, repito, nas paróquias, isto não ocorrerá pela curta distância que existe entre os dois. Então é só receber a mitra e já ir para a cadeira preparada para você. O segundo momento é para ouvir as leituras na liturgia da palavra. Existe aqui um quase que axioma entre os servidores do altar: bispo sentado é bispo de mitra. Isso é uma quase verdade. De fato, normalmente o bispo sentado estará usando mitra, mas existem algumas ressalvas. Por exemplo, quando ele se senta após a comunhão, enquanto o diácono ou concelebrante faz a purificação dos vasos sagrados, ele não utiliza a mitra. Por quê? O cerimonial diz que o bispo se senta e põe a mitra, a não ser que logo em seguida ele tenha de retirá-la. E como a purificação dos vasos é um momento curto, e logo em seguida o bispo vai ter que ficar de pé para fazer a oração pós-comunhão, então nesse momento ele não recebe a mitra. Então fique só atento a isto, tá? Voltando aqui ao nosso roteiro, terminou a oração coleta, sentou para escutar as leituras, liturgia da palavra, ele recebe a mitra e permanece com ela até o momento de se levantar para ouvir a proclamação do evangelho. Terminada a proclamação, recebe novamente a mitra para fazer a homilia e terminada a homilia, retira novamente a mitra. Esteja atento a esses momentos. Bom, depois o quarto momento em que ele utiliza a mitra é para o ofertório. Aqui um cuidado, né? O cerimonial prevê que o bispo use a mitra no ofertório quando é uma missa solene e, portanto, o ofertório é um pouco mais prolongado, porque o diácono ou o concelebrante tem que colocar ali os corporais, as várias âmbulas, etc. Então o bispo se senta e recebe a mitra. Agora, se for um ofertório curtinho, ou se o próprio bispo é quem vai fazer o ofertório, a preparar as oferendas, na ausência do diácono e do concelebrante, aí ele não vai utilizar a mitra naturalmente. E por fim, ele vai utilizar a mitra para a bênção final. Aqui, mais uma vez, uma ressalva. Logicamente falando, se os avisos forem breves, o bispo recebe a mitra, porque ele dá ali os avisos e depois já faz a bênção final. Se o bispo fará um aviso prolongado, onde ele vai ficar um bom tempo de pé, aí neste caso ele não usa a mitra, ele recebe somente no momento de fazer, de dar a bênção final. Ou se os avisos forem prolongados, mas forem feitos pelo concelebrante ou pelo diácono, e o bispo permanecer sentado, aí ele vai utilizar a mitra desde o momento dos avisos. Então veja que aqui, novamente, é preciso conhecer o estilo do bispo e as circunstâncias da celebração em que você se encontra. O solidel é o mais tranquilo. O bispo vai retirá-lo no início do prefácio, depois do povo falar amém para a oração sobre as oferendas. Liturgicamente falando, quem retira é o diácono ou, na ausência dele, o cerimoniário. Mas já não é raro ver o próprio bispo retirando o solidel e colocando sobre o altar, né? Se for esse o caso, você vai e pega, se você for o mitrífero. Se houver um cerimoniário ou um diácono, normalmente eles mesmos vão ou ir até o mitrífero ou chamá-lo para receber o solidel. Então, se você for o mitrífero, receba neste momento. O bispo vai retomar o solidel após a comunhão, quando ele se sentar na cadeira. E aqui é uma prática comum, ordinária, generalizada de
Mesmo que o bispo se sente na cadeira, ele só recebe o solidel depois que a Eucaristia, a reserva eucarística que ficou ali após a comunhão, for levada para o sacrário e o diácono ou concelebrante consumir todo o sangue de Cristo. Ou seja, quando não houver mais Eucaristia sobre o altar, o bispo recebe o solidel. Veja que estes são os momentos em que estes objetos são utilizados. Mais uma vez, repito, você precisará estar atento às circunstâncias e aos sinais para poder se aproximar ou se retirar nos momentos corretos. Mas gravando esses momentos em que cada objeto é utilizado, já vai ser uma mão na roda, você já estará 90% preparado para servir. Ok? Agora vamos dar aqui uns princípios gerais que precisam ser observados durante a celebração. Primeiro, em relação à sua posição na procissão, seja ela de entrada, seja ela de saída. Cerimonial dos Bispos, número 128. Isso aqui é sobre a missa estacional, que é a missa mais solene do bispo, mas é aplicável a qualquer procissão que o bispo faça de modo solene com os seus assistentes. Então está dito. Enquanto se executa o canto de entrada, faz-se a procissão da sacristia ou do vestiário para o presbitério, assim organizada. Ele descreve turiferário, cruciferário, aquela estrutura que já conhecemos. Aí no final, esse número diz: o bispo, que avança sozinho, de mitra, levando o báculo pastoral na mão esquerda e abençoando com a mão direita. Um pouco atrás do bispo, os dois diáconos assistentes. Por fim, os ministros do livro, da mitra e do báculo. Ou seja, numa procissão, você, se estiver na mitra ou no báculo, vai atrás dos diáconos assistentes. Não havendo diáconos assistentes, estará ali provavelmente o cerimoniário. Não havendo nenhum deles, aí você vai imediatamente atrás do bispo, tanto na procissão de entrada quanto na procissão de saída. Ou seja, na saída, depois de saudar o altar, você espera na lateral, o bispo vai passar e quando ele passar, você entra atrás na mesma posição em que você entrou na procissão no início da missa, certo? Agora aqui em relação a diáconos assistentes, há aqui um debate, né? Porque de fato hoje o normal é, nas paróquias, vermos um ou dois diáconos executando todas as funções. E isso é possível. Mas quando o cerimonial fala de diáconos assistentes, normalmente se refere a dois diáconos cuja única função é assistir ao bispo, ou seja, estar ao lado dele, prestar assistência, enquanto aquele diácono que cuida do altar, no ofertório e após a comunhão, ou o diácono que proclama a palavra, ele é considerado um diácono de ofício e não um diácono de assistência. Se for esse o caso, normalmente a paróquia vai ter um cerimoniário ocupando a função de assistente, enquanto o diácono cuida das demais. Aí é preciso observar aí estes detalhes. O que é recomendável para você se você está servindo pela primeira vez nesses objetos? Siga a orientação do responsável, seja ele cerimoniário, seja ele diácono, seja ele o pároco, seja ele o próprio bispo, e se apoie nessas orientações. Decorar os momentos em que se usam os objetos e a posição que você ocupa na organização da celebração serve apenas para você facilitar o trabalho de orientação destas pessoas, ok? Então, isto aqui é em relação à posição de você nas procissões. A sua posição no presbitério, não existe lei. Não há uma lei que diga a cadeira do baculífero fica em tal lugar. Isso vai depender da arquitetura da igreja e do modo como o cerimoniário ou responsável organizou a disposição do espaço celebrativo. Agora, para finalizarmos, um único adendo, um último adendo, uma última observação, em relação à inclinação profunda. Diz o cerimonial no número 76. O bispo é saudado com inclinação profunda pelos ministros ou por quantos dele se aproximem por motivo de serviço ou, depois de prestado esse serviço, se retiram ou passam diante dele. Se você é baculífero ou mitrífero, quando você se aproxima do bispo, seja para entregar o objeto, seja para recebê-lo, você fará a inclinação profunda, ok? Mas isso é se você se aproximar.
Se for o cerimoniário intermediando isso ou o diácono assistente, evidentemente você não precisará fazer nenhuma inclinação. Então, isto aqui são princípios gerais a serem observados na celebração dominical com o seu bispo. Repetindo mais uma vez, observe o estilo dele. Isso vai ajudar você a se antecipar nos momentos em que ele prefere ou não utilizar este ou aquele objeto. E esteja sempre em comunhão com o cerimoniário e o diácono assistente. Se existe ali um diácono assistente ou cerimoniário, preferencialmente entregue o objeto na mão de um deles e eles passam para o bispo. A mesma coisa na hora de receber o objeto. Se não há um deles, ou se então a circunstância exigir, por exemplo, o bispo está apressado, aí você entrega ou recebe direto do bispo, ok? Mas é importante observar as circunstâncias. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se esse vídeo foi importante para você, verifique, é claro, a sua inscrição nesse canal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.